Antes de qualquer coisa, vamos entender o que é um hall de entrada. É aquele espaço onde a gente chega dentro de casa, a gente já se depara com ele. É o primeiro ambiente que a gente vai acessar a nossa casa. Então, antes da gente sair pensando nas ideias, na funcionalidade, na decoração, a gente precisa pensar como é a nossa rotina quando a gente chega dentro de casa, para saber o que a gente precisa ter de fato nesse espaço. Outra coisa também que vai depender é como é o hall da tua casa. Tem algumas casas que têm de fato esse espaço setorizado e tem algumas que não. Como por exemplo esse espaço aqui, que é um hall de entrada de uns clientes meus que a gente está fazendo o projeto nesse momento. A obra ainda não começou. Então eles me pediram para criar uma composição nesse espaço de hall. Por quê? Porque é o primeiro espaço que eles acessam a casa deles, eles têm que passar por esse corredor para depois subir ali na escada e acessar a casa. Então, ele é como se fosse um corredor, mas ele é um hall de entrada, né? E, inclusive, fica aqui no vídeo que depois eu vou te mostrar como ficou o projeto desse hall de entrada, que ficou bem legal. E a única coisa que a cliente me deu no briefing para esse projeto foi um quadro. O resto todo eu compus conforme, claro, que a gente, quando faz um projeto, a gente faz toda uma análise, então já conhecia os gostos deles, mas enfim. Nesse caso, eles tinham um lugar próprio para isso, apesar de ser um lugar de passagem, porque ali a gente não tem espaço para criar grandes móveis. Tu pode também ter um hall, como nesse caso aqui. A gente não tinha também um espaço próprio para isso. Esse aqui é outro caso também, porque nesse apartamento a gente reformou todo ele, transformamos completamente a planta que a construtora já trouxe como opção para esse apartamento. Por quê? Porque a nossa ideia era integrar, né? Então a gente quebrou toda essa parede que dividia a cozinha da sala e integramos fazendo toda uma composição diferente. E aí, para não ficar a porta de entrada de cara com a geladeira, eu peguei e movi um pouquinho essa parte mais funcional da cozinha para o lado, para dar espaço para um hall de entrada. Então, ali na porta, a gente criou um espaço que é um banco, que a pessoa pode sentar e calçar os sapatos. Embaixo pode guardar os sapatos. Em cima tem uma portinha ali para guardar. Isso é importante porque quando a gente consegue ter uma rotina organizada, a gente acaba se sentindo melhor também. E quando a gente tem lugar para cada coisa, é muito mais fácil de se organizar, né? É muito mais difícil a gente ser uma pessoa organizada quando a nossa casa não tem lugar para nada, e aí a gente tem que se esforçar muito para ser organizado. Então, quando a casa é feita, pensada nas nossas necessidades, fica muito mais fácil de ter uma rotina mais organizada. Então, nesse caso, a gente teria um espaço ali para colocar chave, para colocar correspondências, essas coisas mais do dia a dia. E do outro lado, eu criei um painel onde a ideia ali era colocar um espelho, que nesse momento o cliente ainda não tinha colocado. Pensando nisso, a gente vai primeiro olhar para as nossas necessidades, mas eu vou te trazer algumas ideias, e aí dentro dessas ideias que eu te trouxer, tu vai ver o que faz mais sentido para ti e para as tuas necessidades. Então vamos começar falando de espelhos. É um excelente elemento para a gente compor na decoração, porque além dele ter a função da gente se enxergar nele, ele também acaba ampliando mais o espaço, porque ele reflete tudo que está na frente dele e isso acaba dando uma sensação do espaço ser maior. Além dele refletir as coisas e trazer essa amplitude, ele também ajuda na iluminação, porque como ele vai refletir tudo que está na frente dele, ele acaba também refletindo a iluminação. E principalmente no hall de entrada, que é um espaço onde a gente, antes de sair, gosta de dar aquele check ali para ver como é que a gente está. Além da gente conseguir usar ele de várias formas diferentes, trazendo muito versatilidade para aquilo que a gente quer compor na decoração. Aí vai depender do teu estilo, se tu gosta de uma coisa mais orgânica, mais reta. Mas aí depois eu vou analisar algumas referências e a gente vai trazer ideias pontuais desse elemento. O item, obviamente, não poderia faltar, que é a iluminação. Ter um ponto de luz nesse hall vai ajudar tanto na parte decorativa, porque dá um toque diferente, quanto nessa parte da função, se tu vai compor junto com o espelho, porque daí tu vai conseguir se enxergar com uma iluminação boa, e isso faz toda a diferença quando a gente está se olhando no espelho. Então, dependendo da função que tu quer para esse espelho, se tu quer, por exemplo, usar ele de uma maneira mais realmente funcional, por exemplo, para maquiagem, o ideal é que ele fique com uma iluminação mais homogênea. Então, tem que ter uma iluminação ou nas duas laterais, ou em cima e embaixo, ou em toda a volta do espelho. Porque se tu coloca em um ponto só, vai causar sombra do outro lado, e isso não causa uma imagem tão agradável.
Mas se é um espelho que tu nem vai usar tanto assim, tu só quer compor uma questão mais estética ali e quer colocar uma luminária, uma arandela, um pendente só para decoração, eu acho que fica legal. Outra coisa que dá para fazer, se vai ter uma iluminação mais geral, por exemplo, no lado oposto da porta, e tu coloca essa arandela pontual no lado direito, aí vai ajudar um pouco a trazer mais uma iluminação homogênea, porque tu já vai ter a iluminação do todo ali no lado esquerdo e completando com essa luminária isolada no lado direito. Aí não precisaria ter necessariamente dos dois lados. Mas se tu quer realmente essa luz mais homogênea, o ideal é que tenha dos dois lados, ou em cima e embaixo, ou em toda a volta. E um detalhe importante que eu sempre falo, mas vale falar novamente. O ideal é que essa luz seja uma luz quente. Normalmente eu uso 3000K, tá? Porque a luz quente ela vai dos 2.700 até o 3000K. 4000K já é uma luz neutra, que ela não é nem fria e nem quente. Caso tu tenha pavor de luz quente, eu te diria para usar pelo menos a luz neutra. Agora, a luz fria, jamais. O terceiro item é ter um apoio para as chaves ou para correspondências, mas principalmente para as chaves. Aqui em casa, por exemplo, a gente fez um nicho embutido na parede, porque ali a gente não tinha espaço para colocar nada para fora. Então, a gente rasgou o nicho para embutir e colocamos um ímã, onde a gente chega em casa e pendura ali as chaves e deixa sempre ali para não correr o risco de perder. Eu confesso que ainda assim o Lucas tem mania de subir e levar a chave junto com ele. Daqui a pouco, na hora de sair, ele fica: cadê a chave? Cadê a chave? O ideal é que a gente bote a chave sempre no mesmo lugar. Eu já falei isso pra ele várias vezes. Até eu também, às vezes, no dia a dia, eu tô na correria, chego em casa e boto em cima da mesa. Mas aí daqui a pouco eu digo assim, ó, vamos botar as coisas no lugar. Pego a chave e boto ali no lugar, porque tem um lugar pra isso. E isso facilita demais. O quarto item são ganchos. Ganchos são muito legais, porque além de ele trazer essa estética diferente no espaço, ele também tem a função de a gente colocar ali, por exemplo, aquela bolsa que tu usa todo dia, tu usa a mesma bolsa. Já deixa ela ali, porque daí tu tem essa facilidade de sair, chegar e deixar ela ali e não jogar a bolsa espalhada por aí. Ou quando vier uma visita, esses ganchos vão servir como se fosse uma chapelaria, né? Que antigamente a gente tinha ali um espaço de entrada para receber visita, que tinha aquela coisa mais formal de tirar o casaco e colocar ali e tudo mais. Então, ela serve também para isso. A visita chega em casa, ela tem ali um espaço para botar o casaco, para botar chapéu, para botar bolsa. Então, ela ajuda tanto no teu dia a dia quanto quando tu vai receber dentro da tua casa também. O número 5 vai depender se tu tem espaço para isso. Mas se tiver, sempre é interessante ter um espaço para colocar os calçados nesse hall de entrada. Por quê? Porque o calçado é uma coisa que vai vir da rua cheia de sujeira, bactérias e tudo mais. Se a gente tiver um espaço próprio para isso logo na entrada, já facilita demais. Porque daí tu não vai ter necessidade de entrar com esse calçado dentro da tua casa, que já tá ali limpa e tudo mais. Claro que nem em todos os casos a gente vai conseguir ter esse armário para sapatos logo na entrada. Mas se tiver, é uma ideia super legal que eu tenho usado em quase todos os meus projetos, porque eu acho que facilita demais. E claro que também nem sempre tu vai ter espaço ali para colocar todos os calçados que tu tem, mas aquele calçado que tu usa mais no dia a dia, ou por exemplo, já deixar o chinelo para fazer a troca. Então cheguei, guardei o sapato que eu tava e peguei o meu chinelo. Aí num outro dia que tu for usar outro calçado, tu sai com o teu calçado, mas quando tu chega em casa, tu troca pelo teu chinelo. Ou pela tua pantufa, enfim, seja lá o que tu usa dentro de casa. E uma dica extra, além desses 5 itens. Sempre que possível, coloque um pouco da tua personalidade nesse espaço. A gente tá falando hoje do hall de entrada, né? Mas claro que o ideal é que cada cantinho da tua casa tenha algum item que remeta à tua personalidade. Ou algum item de viagem que tu já fez, ou alguma memória afetiva de família, ou alguma referência de algum item que tu goste muito, de algum personagem, não sei, eu não sei qual é o teu estilo, mas sempre é legal que a gente tenha algum item na decoração que remeta à nossa personalidade, para que assim que a gente chegar em casa, a gente já tenha essa sensação de que aqui é o meu lar, é o meu espaço, e foi feito, pensado para mim. Agora vamos para a parte boa, que é analisar as imagens. Eu vou mostrar alguns projetos que eu já fiz aqui, e vou comentar junto com vocês pra gente ver os detalhes e aquilo que eu pensei em cada um deles. O primeiro é desse apartamento, onde a gente criou todo o projeto
Essa porta, do lado dela, tinha uma parede que dividia e fazia como se fosse um hall. Só que nesse caso, para a gente aumentar aquela bancada, a gente acabou tirando essa parede fora. E aí a gente ficou sem a parede do hall. Então o que a gente fez? A gente trouxe essa pintura para setorizar a parede do hall de entrada, a entrada do apartamento. E logo à frente a gente criou esse painel que ele abraça a quina ali daquela parede. E ele cria um espelho de cima até embaixo, que a gente consegue se visualizar de corpo inteiro, e traz esse desenho linear através do formato. E a iluminação atrás do espelho também ajuda a demarcar essa linha mais... o Frederico entrou aqui bem na hora. Essa linha mais vertical. E a gente colocou um rack que abraça esse espelho. No caso, é como se fosse um espelho inteiro, né? Mas na verdade ele é um espelho em cima e embaixo separado. E aí ali é um espaço onde dá para colocar também chaves, cartas, essas coisas. Essa bancada a gente acabou fazendo ela numa profundidade e depois ela faz uma curva e aumenta. Por quê? Porque se eu levasse ela inteira na profundidade maior, ela ia acabar deixando esse espaço de passagem muito apertado. Então a gente fez esse jogo na bancada de fazer uma curvatura e na lateral dessa bancada, que fica mais virada para o hall, a gente colocou ali uma porta onde a gente coloca calçados. Então a gente acabou pegando um pedaço desse armário que poderia ser usado para a cozinha, mas para usar para o hall de entrada. Então é uma ideia que os clientes gostaram bastante e a gente conseguiu então ter nesse hall o espelho, a iluminação, o espaço para sapatos e o espaço de apoio. Outro projeto bem legal também é esse projeto, onde a gente também não tinha um hall setorizado. A gente tinha a entrada da sala direto para a sala de jantar. Então a gente criou nessa composição, primeiro, o banco alemão. Por quê? Porque ele trouxe mais otimização daquele espaço. Se a gente colocasse ali uma mesa normal, ia acabar ficando muito apertado. Além disso, a gente afastou um pouco o banco da parede, criando atrás do banco, ali onde tem aquele vasinho, um baú para armazenar também coisas. E nesse mesmo alinhamento, a gente trouxe um armário aéreo, que também ajudou a criar esse espaço de armazenamento, que na ideia deles era colocar mais ali vinhos e tudo mais naquele espaço. E aí na lateral, atrás da porta, sem usar nada da circulação, a gente colocou o painel com o espelho e os ganchos. Então, nesse caso, logo que a gente chega no apartamento, a gente tem ali o espelho, a gente tem os ganchos e a gente tem um apoio que ficou justamente atrás do banco. Então ali naquele apoio a gente consegue colocar chaves. O legal é sempre colocar uma cestinha, alguma coisa que vai esconder para não ficar tudo muito exposto, né? Mas além de muito bonito, ficou funcional. E além disso, inclusive foi um pedido dos clientes, aquele armário ali na lateral do banco, a gente fez uma cristaleira e fez um armário que é para calçados. Então ali nesse caso, mais ainda ela vai ter bastante espaço para colocar os calçados, porque a gente colocou todo aquele armário ali só para isso, porque foi um pedido dela, porque ela não tinha espaço dentro do quarto. Então, além de ter essa função de estar perto da entrada e da saída, ela não tinha espaço dentro do quarto, então foi uma solução que a gente trouxe. Eu tô olhando para baixo porque eu tô olhando a imagem aqui no meu computador, e aí eu consigo falar melhor e explicar para vocês. Já esse aqui foi um projeto que a gente desenvolveu da casa toda. E aí, a gente, na hora de pensar no layout, é onde a gente vai pensando ali o que fica melhor para a composição do espaço. Então, em termos de circulação e na composição de todo o resto da sala, a gente achou melhor criar uma mini parede ali na frente da entrada para separar por que essa parede existe, tá? Porque do outro lado, ela está servindo de apoio de uma bancada. Então, ela não é assim só para separar, porque ela acaba sendo fundo de um armário que tem ali na parte da cozinha. Vou mostrar aqui também para vocês a imagem do lado ali da cozinha de como ficou essa composição. Então, no lado direito dessa imagem tem a porta de um banheiro. Aí a gente tem essa separação com vidro, porque o vidro ele setoriza, mas ele não tira o visual. E a gente trouxe essa composição de painel que ele dobra no forro e cria uma composição muito interessante, trazendo também essa iluminação para dar destaque para essa composição. Então, nesse caso, a gente tem tanto o espelho, a iluminação, o banco, que também tem espaço de armazenamento dentro do banco,
E embaixo ali daquele vidro também é uma portinha para colocar alguma coisa. Dá para botar chave, dá para botar daqui a pouco um chinelo, também caberia ali. Não dá para botar calçados muito grandes, porque ali ficou apertadinho, porque a gente não quis tirar muito da circulação. Mas também foi um hall que, assim, na minha opinião, é um dos meus projetos preferidos. Eu achei que ficou muito charmoso, assim, esse projeto. E aí, no outro lado, atrás da porta, a gente colocou ali os ganchos. E agora fiquem com essas imagens daquele projeto que eu mostrei no início do vídeo, onde é um hall de entrada que praticamente é um corredor e a cliente só tinha um pedido, usar esse quadro de Jesus que ela tinha achado lindo e ela disse pra mim, Dani, a única coisa que eu vou te passar pra esse hall é esse quadro, o resto é contigo. Então a gente criou uma composição abraçando esse quadro e trazendo outros elementos decorativos na parede, trazendo uma linearidade através dessa cabeceira, que vai ter iluminação também, e no outro lado a gente trouxe uma composição mais vertical através desses painéis com iluminação. E por hoje é isso, minha gente. Existem infinitas outras ideias que eu poderia trazer aqui, mas aí o vídeo ia ficar longo demais. Qualquer coisa, se vocês gostaram desse tema, querem que eu traga mais ideias, ou tem alguma ideia que vocês usaram na casa de vocês, comentem aqui no vídeo. Não esqueçam de curtir esse vídeo se vocês gostaram. Eu acredito que tem muito conteúdo interessante aqui, muitas referências para trazer ideias para decoração da casa de vocês. Então não esqueçam de curtir, de se inscrever para continuar acompanhando os conteúdos aqui do canal. Um beijo, Dark, e até o próximo vídeo.